pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou fazer um vídeo provavelmente mais rápido e também diferente, que vocês têm pedido pra mim faz um tempo. E agora eu arrumei uma brechinha pra poder publicar ele finalmente, porque eu fiquei reflexiva esses dias e até numa live mesmo eu comentei sobre isso, que vocês não me conhecem assim tão bem, né? Vocês não sabem muita coisa sobre a minha pessoa. Além do fato de eu criar teorias, tem muita coisa que vocês não sabem sobre mim. E aí alguns de vocês me sugeriram de eu fazer um vídeo falando um pouquinho sobre mim, falando um pouquinho das coisas que eu faço na vida, esse tipo de coisa. Eu vou até aproveitar e emendar com algumas perguntas que vocês colocaram lá na minha caixinha de perguntas no Instagram. E nessa caixinha de perguntas eu pedi pra vocês escreverem as coisas que vocês gostariam de saber sobre a minha pessoa, então eu vou juntar tudo e fazer um compilado só. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Espalhem o canal pra todo mundo que vocês conhecem que gostam de Stranger Things, que gostam de séries variadas. Tem um quadro aqui no canal que você já viu que é só de recomendação de série, então se você tem um amigo que quer ver alguma das séries ali do quadro, manda pra ele também, pra gente conseguir atingir 100 mil inscritos logo e conseguir a nossa tão sonhada plaquinha. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer aqui é que o meu sobrenome não é Walker. Tem várias pessoas que já me fizeram essa pergunta e eu até fico meio impressionada porque o meu nome, gente, é uma coisa que tá em todas as minhas redes sociais. Sempre tá lá na minha bio e tem gente ainda que pergunta o meu nome. Mas só pra confirmar mesmo, eu me chamo Giovanna Calil, tá? Esse é meu nome, Giovanna Calil Coutro. Vocês sabem que eu sempre faço brincadeiras relacionadas à minha idade e tudo mais, e não vai ser hoje ainda que eu vou revelar. Mas o que eu posso falar pra vocês é que eu nasci na década de 90. Então, entre 1990 e 1999, eu nasci em algum momento nesses anos aí. O meu aniversário é dia 22 de julho e pras pessoas que são doidas do signo, eu sou leonina. É porque eu não acredito muito em signo, isso aí já fica como fato curioso também. Muita gente também acredita que eu trabalho exclusivamente com YouTube, sendo que essa, na verdade, é a minha segunda profissão. Eu trabalho com design gráfico desde que eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos. Ou seja, Photoshop e editores de vídeo, tipo Adobe Premiere, Sony Vegas, são os meus melhores amigos no computador. E o YouTube, na verdade, é uma coisa que eu tentava desde 2010. Sim, eu fazia parte daquela geração de adolescentes que tentava ter um canal no YouTube, tentava criar várias coisas. Eu já fiz gameplay. Eita, eita! Pariu! Olha uma cerca entra, disse Giovanna, cara de cuíca. Cara de cuíca. Pronto, peguei. Agora corre pra lá. Ali, Giovanna! Eu já fiz vlog, eu já tentei de tudo nesse canal, gente, vocês não têm ideia. Mas até que teve um dia que eu terminei de assistir a segunda temporada de Stranger Things e eu bolei uma teoria que envolvia o Mike ser possuído de alguma forma. Inventei algumas regras pra isso acontecer e tudo mais. E aí eu pensei, por que não falar todas essas coisas que eu gosto de série num canal do YouTube? Isso eu nunca tentei fazer ainda. Isso tudo entre 2017 e 2018. 2017 quando eu tive a teoria, 2018 quando eu decidi postar no YouTube. Então demorou aí um ano até eu me convencer. E como eu falei, foi uma história muito engraçada, porque eu estava fazendo um trabalho na minha faculdade, e aí teve um dos dias que a gente tinha alugado lá pra usar o estúdio e tudo mais, e acabou que a gente se exaltou e alugou um dia a mais do que precisava. Então ia ter um dia que simplesmente ninguém ia usar o estúdio, sendo que nós mesmos tínhamos alugado. E aí eu vi isso como uma oportunidade, né? Eu falei, por que não aproveitar essa luz do estúdio, aproveitar essas coisas todas aqui, pra não fazer o meu primeiro vídeo lá do YouTube que é sobre série, pela primeira vez. E foi assim que surgiu a teoria do Mike, que inclusive eu acredito até hoje, né? Tem gente que me pergunta sobre isso, e sim, eu acredito que ela vai acontecer em algum momento até hoje. Mas foi a primeira teoria pública que eu fiz aqui no canal, porque eu sempre fui uma pessoa de fazer teorias das séries que eu assisto. Já que eu mencionei minha faculdade, uma coisa legal pra vocês saberem sobre mim é que eu curso rádio, TV e internet. E pretendo aí fazer uma pós-graduação em cinema. Então é por isso que eu comento toda hora de fotografia, de roteiro, padrões de roteiro e esse tipo de coisa. Porque é literalmente o que eu estudo na faculdade. Tem pessoas também que me perguntam coisas relacionadas à minha família. Se eu moro sozinha, se eu moro com meus pais, como é que é? Eu não moro sozinha, eu moro com a minha mãe, com o meu pai, e eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou a mais nova da casa. Eu já vi algumas sugestões de vocês me pedindo pra gravar com alguém da minha família, e eu levei essa sugestão adiante, na verdade é uma ideia interessante, então
então quem sabe, né, vocês podem talvez esperar por isso. Mas no geral moram 7 pessoas na minha casa, contando comigo. E eu também tenho 2 doguinhos que aparecem com frequência lá no meu Instagram, né, que se chamam Thor e Nina. A Nina também é muito apelidada de vaca, e esse apelido vocês sabem, até vocês falam assim com ela também. E voltando a se relacionar com o YouTube, tem muita gente que me pergunta também o porquê que eu escolhi o nome Miss Walker pra usar no YouTube. E vocês lembram que eu comentei que eu tentei muitas vezes criar conteúdo aqui na plataforma? E que eu também fazia gameplays? Pois é, gente, o meu nome na maioria dos jogos que eu jogava nessa época era tudo Miss Walker. Miss porque significa senhorita, e Walker porque eu sempre fui muito fã, ainda sou até hoje, de The Walking Dead. Eu vi desde a primeira temporada, faz mais de 10 anos da minha vida que eu vejo The Walking Dead. Então quem é desse fandom se chama Walker. Então eu juntei e ficou Miss Walker. Esse X na frente, ou um X que eu uso no final do nome, às vezes pra alguns usuários, é porque alguém já roubou meu nome, eu tenho que usar esse Xzinho aí, porque, né, fazer o quê, né? De nome eu não vou trocar. Eu também recebi perguntas sobre a minha motivação de escolher algo relacionado ao audiovisual, o que me fez gostar. E a verdade é que eu sempre fui uma criança meio criativa, sabe? Eu sempre gostei de contar a história. Era meio que involuntário, sabe? Então quando eu era criança, por exemplo, eu tinha aqueles brinquedos que a gente chama de monta-monta, que são várias pecinhas que você encaixa uma na outra e tudo mais. E eu fazia castelinhos, eu fazia construções. E aí eu pegava alguns bonequinhos que eram dos meus irmãos e começava a criar uma história no meio daquilo. E o engraçado é que as histórias eram sempre meio trágicas, sabe? Então era tipo uns dinossauros que destruíam um castelo e deixavam as pessoas sem casa. E aí eu fiquei muito fã de Harry Potter, porque eu sempre gostei muito de ler. E eu culpo isso a minha mãe, ouviu, dona Samira? É você a culpada sobre isso. Porque a minha mãe, ela é professora e ela sempre incentivou muito leitura. Ela trazia gibi pra casa, sempre fazia a gente ler alguma coisa. Então eu acabei adquirindo gosto por leitura e a primeira grande saga que eu li foi, obviamente, Harry Potter. Inclusive, até hoje eu planejo fazer uma tatuagem de Harry Potter. Eu vou fazer em algum momento e quando eu fizer eu mostro pra vocês. Então, com esse contato com Harry Potter, eu acabei admirando muito a capacidade de uma pessoa de inventar um universo. Pra mim, isso é uma das coisas mais impressionantes possíveis. Como que alguém inventa um universo que não existe? Inventa coisas assim do nada. Eu sempre admirei muito isso. Criatividade eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro em alguém. Então eu comecei a pensar que eu queria ser assim também. Eu queria aprender a criar histórias. E aí quando eu começava a ver filme, animação e esse tipo de coisa, eu comecei a me interessar por um nicho muito específico de audiovisual que acabaria guiando todas as minhas decisões futuras, que é a fotografia. Porque pra mim, fotografia é basicamente uma habilidade que você tem de contar histórias só usando imagens, só usando alguns ângulos específicos, algumas coisas desse tipo. E quem sabe fazer esse tipo de coisa acaba trazendo um resultado maravilhoso. Você tem muitos filmes, muitas séries por aí que não seriam a mesma coisa se não tivesse uma fotografia bonita, uma fotografia decente que te chamasse atenção. Então eu posso dizer que o meu primeiro contato com audiovisual foi eu ter desenvolvido gosto por fotografia. Inclusive, esse é um dos meus maiores sonhos. Eu quero me transformar numa diretora de fotografia / roteirista, né? Essas duas coisas eu gosto muito. E eu quero me especializar nelas no futuro. Me perguntaram também se eu tenho uma mania, e eu diria que a minha principal mania é que toda vez que eu vou dormir ou que eu acordo no dia seguinte, eu tenho que parar por um momento e... Não façam isso. Perguntaram também qual é a minha altura. A menina aqui disse que eu pareço ser alta. E eu tenho aproximadamente 1,78 de altura, né? 1,77, 1,78, depende do dia. Me perguntaram também se eu já conhecia alguma pessoa famosa e a resposta é sim, graças a Comic Con. Eu tenho o costume de ir na Comic Con aqui de São Paulo, que já fica aí pra quem não sabe, eu sou de São Paulo. E nesses eventos eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente legal, então eu sou muito agradecida por ter essa oportunidade de conhecer umas pessoas famosas que eu admiro muito. Então todo ano eu já tento guardar um pouquinho de dinheiro pra ver quem eu posso conhecer no final do ano, se vier alguém legal e tudo mais. Me perguntaram também qual era a minha matéria favorita da escola e eu já vou emendar com outra coisa que também me perguntaram, que é qual profissão que eu seguiria se eu não fosse ali pro ramo da comunicação, do audiovisual. E assim, a matéria que eu mais gostava na escola era História. Então eu posso dizer aqui pra vocês que eu cogitei seriamente cursar História
história na faculdade, em algum momento da minha vida. Inclusive, eu vivo falando que eu cursaria história pelo simples prazer de aprender, sabe? Eu gosto muito dessa matéria, eu acho muito importante e tem muita gente que dá pouco valor pra essa matéria. Acho importantíssimo a gente aprender com o passado pra não repetir os erros no futuro. Eu sempre gostei bastante dessa área de ensino, né? Eu acho que é pelo ambiente que eu tava, minha mãe e meu pai, ambos professores e tudo mais. Então eu cogitei em algum momento da minha vida, assim, ser professora de história. E por último, me perguntaram um pouquinho mais sobre como eu era na época da escola, assim, sabe? Nessa parte de adolescência. E, gente, eu era uma adolescente emo, eu podia dizer, sabe? Eu gostava muito de rock, esse tipo de coisa. Ainda gosto, na verdade, até hoje, então não sei nem o que eu tô falando aqui. Só que eu também tinha meu lado muito divas pop, porque eu amo a Britney Spears, por exemplo. Mas na escola eu também era extremamente nerd. Gente, eu era tipo uma Hermione. Nunca minha mãe teve que me mandar eu estudar, teve que me mandar fazer algum trabalho, estudar pra prova, fazer lição, esse tipo de coisa. Porque eu tenho essa mania, eu posso dizer que é um tique, eu acho, até me prejudica bastante em muitos momentos da minha vida, que eu não consigo fazer nada que me entretenha, nada que vá me distrair, se eu tiver alguma responsabilidade pra fazer. Se eu tiver que estudar pra uma prova, se eu tiver que fazer alguma lição, eu simplesmente não consigo, sei lá, ir ver uma série, ir ler um livro, sendo que eu tenho coisa pra fazer. Então eu nunca fui do tipo que faz trabalho um dia antes de entregar, sabe? Ou qualquer coisa desse tipo. Nunca reprovei nenhuma matéria, nunca fiquei de recuperação em nenhuma matéria. E eu era daquelas que me esforçava o máximo possível pra já fechar em todas as matérias, ser aprovada em todas no terceiro semestre. Que aí no último eu podia dar uma amolecida, eu podia ter um pouco mais de calma nos estudos. E eu diria que eu sou assim até hoje, eu não consigo me distrair com facilidade, se eu tenho responsabilidade, toda aquela coisa que eu já expliquei. Mas na época da escola eu com certeza entrava no grupo dos nerds. Na verdade, grande parte dos meus amigos eram tudo nerd. Eu até brinquei esses dias no Twitter que eu era uma pessoa que sentava no fundão e os meus amigos também. Então a gente era um estereótipo completamente diferente, que eram os nerds do fundão. Olha só que coisa contraditória, né? Eu acho que foi isso, basicamente, a maioria das perguntas de vocês, né? Tem algumas que eu não selecionei porque foram respondidas num vídeo que eu fiz com um amigo meu, o Matheus, né? Também chamado de Kiri. Ele já apareceu em live comigo, ele já apareceu aqui no canal, num vídeo que mostrava se eu fazia ou não alguma coisa que vocês comentavam. Inclusive deu erros de gravação muito engraçados, que, nossa, eu choro de rir toda vez que eu vejo. Tá bom, pra ficar sério. É que eu tô dizendo você. Aí eu falei... Eu sei falando eu aqui só assim, ó. Não, vai, fala. Se você errou, segura meu pudor aqui. Já querendo lutar, velho. Então, se você quiser meio que um complemento desse vídeo aqui, eu recomendo você ir lá assistir esse vídeo, caso ainda não tenha visto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu sei que é bem diferente e tudo mais, mas agora eu vou sentir que vocês me conhecem um pouco mais, pelo menos. Às vezes eu vejo tanta coisa sobre vocês e vocês não sabem muita coisa sobre mim, então agora a gente tá aqui se conhecendo melhor, né, se aproximando mais. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Vamos continuar aí com a nossa meta de 100 mil inscritos e eu vejo vocês no próximo vídeo.